O título da nossa mensagem nessa manhã é Resgatando o Tesouro Perdido do Culto Familiar. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Josué 24, 14 e 15, nós vamos ler os dois. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele está lá no encerramento do livro de Josué. E ele traz uma declaração muito forte de Josué para com o povo de Israel. Nós precisamos contextualizar para você entender um pouco. Josué, ele está aqui no final da sua vida. Dizem os estudiosos que eles já estavam com 110 anos. O povo de Israel já havia saído do Egito, já havia conquistado a terra de Canaã. E Josué, então, ele faz uma espécie de uma cerimônia. Ele reúne o povo, uma espécie de despedida da sua liderança, e ele reúne o povo, e ali naquela reunião, ele faz todo um histórico de Israel, desde a saída do Egito, né, até a conquista de Canaã, destacando sempre a fidelidade de Deus, como Deus foi fiel com eles naquele momento. Ali também Josué, ele aproveitou essa cerimônia para fazer uma espécie de renovação da aliança do povo de Israel com o próprio Deus. Essa aliança que tem os seus termos estabelecidos lá em Deuteronômio, no capítulo 28 e 29. Se você tiver curiosidade para saber quais foram as promessas de Deus para o povo de Israel e também as advertências, você lê em casa Deuteronômio 28 e 29. E aí Josué, ele lança um desafio para o povo, que quando eles chegaram na terra, eles encontraram várias nações e eles conquistaram a terra. Mas ali naquelas nações já haviam muitos deuses, tanto lá no Egito, de onde eles saíram, como em Canaã, onde eles estavam estabelecidos agora. E Josué, ele chama o povo e diz, olha, vocês precisam fazer uma escolha. Ou vão servir daqui para frente o Deus de Israel que trouxe vocês até aqui, que foi fiel, que guardou e deu vocês essa terra como herança, ou vocês servem aos deuses locais que vocês já encontraram aqui. Porém, eu digo para vocês o seguinte, a minha escolha eu já fiz. E ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim como Josué fez com a sua família, nós que estamos aqui hoje também precisamos fazer a nossa escolha. A quem nós iremos servir? Quem será o nosso Deus? E a nossa decisão, ela precisa, uma vez tomada, ela precisa ser concretizada. Pastor, eu também quero, eu com a minha família, servir ao Senhor. Como é que eu faço isso? Porque uma coisa é a gente dizer, eu vou servir ao Senhor. Isso responde à pergunta, o quê? Mas tem outra pergunta, como? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou implantar na minha família essa decisão de servir a Deus? Disse que um relógio parado, ele marca a hora certa pelo menos 2 vezes por dia. Só que ele não cumpre a sua função. Mesmo ele marcando a hora certa 2 vezes por dia, ele não cumpre a sua função, que é marcar a hora o tempo todo. Assim também é a nossa fé sem o culto familiar. Se a gente não trouxer Deus para dentro do nosso lar, e aí a nossa fé, ela vai ficar uma fé capenga, uma fé que ela não vai fazer tudo aquilo a que ela se propõe. O culto familiar, ele é um tesouro que ele acabou sendo
perdido ao longo da história da igreja. No começo da história da igreja, a igreja nasceu nas casas e havia culto nas casas, mas esse culto familiar, uma vez que a igreja se institucionalizou e aí deixou de funcionar nas casas para funcionar no templo, acabou que esse culto nas casas ele acabou sendo deixado de lado. E hoje nós, infelizmente, também temos esse mesmo problema. Às vezes, quando a gente pensa em culto, a gente pensa na igreja, a gente pensa no ambiente público onde nós estamos aqui. E, na verdade, queridos, o culto ele precisa acontecer na nossa casa. Nós precisamos resgatar esse tesouro. Amém? Amém. E aprove a Deus, hoje, aqui na nova criação, a gente falar sobre esse assunto que nós consideramos de importância fundamental. Resgatar o culto nas nossas vidas. Mas aí surge a pergunta, e o que é? Vocês estão falando de quê? O que é o culto familiar? Né? O que vocês estão querendo transmitir nessa manhã? Quando a pastora Jane falou comigo, né, perguntou para nós se nós topávamos, a primeira coisa que veio à minha mente foi isso, foi esse tema. Já tão perdido, não se fala mais hoje nas igrejas, hoje em dia. Quero fazer aqui uma pergunta. Quem aqui já ouviu pregação sobre esse tema? Levante a mão, por favor. Só o pastor Silas ali. Isso prova que realmente não é falado, mas é um tema tão importante. É de fundamental importância para a nossa vida. E não foi à toa que Deus colocou esse tema nos nossos corações. Mas o que é mesmo o culto familiar? Eu quero primeiro falar o que é o culto. O culto é um momento que você separa no seu dia, uma pausa na sua agenda, que você vai ter ali um tempo que você vai se dedicar a estar ministrando ao Senhor e sendo ministrado por Ele. Você vai estar meditando na palavra, você vai estar entoando louvores, você vai estar orando e automaticamente o Senhor vai estar ministrando ao seu coração. Culto é isso. E o culto familiar é isso, dentro do ambiente familiar, dentro da sua casa. Amém? Todos entenderam o que é? E eu quero deixar claro também que quando a gente está falando aqui familiar, família, não é somente aquele modelo pai, mãe, filhos. Não, porque a gente sabe que a vida é dinâmica e muda muito. Tem gente que, como a pastora Jeane falou, é mãe solo, tem pai solo, tem solteiros que não tiveram filhos, que moram ainda, né? Saíram de casa, mas moram com alguém. Tem casais que não são casados mesmo no papel, mas moram juntos. Tem viúvas, tem divorciados, tem em público. E eu quero falar para todos vocês, todo esse público, todos estão abrangidos nesse conceito de família. Amém? Amém. Porque a palavra é para todos. Essa comunhão, esse culto é para todos. Amém? Amém. E o conceito, um tempo. Afinal de contas, só para encerrar esse tópico aqui, família não é apenas só essa estrutura. Família é um núcleo que se relaciona com Deus. Amém? E tem o culto como estilo de vida, e não apenas um evento. Lá um dia na vida, é um estilo de vida. É isso que a gente quer transmitir para vocês nessa manhã. É isso que nós temos vivido na nossa vida ao longo desses anos todos de casados, que nós já vamos fazer 34. E como o Senhor tem sido bondoso para conosco. Como o Senhor tem nos abençoado. Como nós temos recebido. E como o Senhor também recebeu de nós todo esse tempo e tem recebido. Amém? Amém. Pastor, o senhor falou que ao longo da história da igreja, muita gente acabou perdendo essa prática do culto familiar. E nós precisamos restaurar. Ok. Agora, por que isso aconteceu? Por que ao longo da história a gente perdeu o hábito do culto familiar?
Na verdade, não existe um motivo único pelo qual isso aconteceu. Na verdade, nós temos diversos motivos. E eu gostaria de elencar rapidamente. Por exemplo, a nossa rotina agitada, né? Essa correria que a gente vive no dia a dia, ela acaba deixando muito pouco espaço para devoção em família. E aí, por conta disso, né, por esse corre-corre, nós temos dificuldade em estabelecer, às vezes, prioridades na nossa vida. Estabelecer aquilo que é prioritário. Ou, às vezes, a gente até estabelece como prioridade, só que acaba sendo engolido nessa nossa agenda e deixa de lado. Nós temos na Bíblia um exemplo bem interessante de duas pessoas que moravam na mesma casa, mas que tiveram atitudes diferentes. Se você for ler lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao 42, nós temos quando Jesus vai visitar a casa de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. E quando Jesus chega ali na casa, o que é que acontece? Maria quer aproveitar a oportunidade de estar ali com o Senhor. E aí o Senhor, ele senta e ele começa a falar e ensinar, e Maria, então, se senta aos pés de Jesus para escutar. Marta, muito preocupada em receber bem o Senhor, ela vai para a cozinha para preparar alimento para aquele que está visitando. E aí Marta, quando se vê lá atarefada, olha para Maria sentada aos pés do Senhor, reclama. E aí ela diz: Senhor, não está vendo não que eu estou deixado sozinha aqui? Manda Maria vir aqui comigo. E aí Jesus responde em Lucas 10, 41, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Ele disse: olha, eu não vim atrás do serviço. Às vezes a gente se preocupa muito em servir a Deus, em fazer as coisas. E aí a gente enche a nossa agenda de coisas que são boas em si. Servir a Deus na igreja, trabalhar, mas esquece a nossa devoção pessoal. E o Senhor está dizendo o seguinte, que o meu serviço, ele não substitui a minha devoção. Então eu preciso, dentro da minha vida agitada, estabelecer um tempo em que eu esteja na presença de Deus. O segundo motivo que eu gostaria de elencar, por que a gente perdeu esse hábito do culto em família, é por causa de falta de modelo mesmo. Muitas vezes você foi criado numa família que não era cristã, ou então mesmo sendo criado numa família cristã, nessa família os seus pais, os seus parentes, eles não tinham o hábito de cultuar em família. E como você foi criado nesse ambiente, você não teve a vivência, você não teve a experiência. E por conta disso, quando você tem o seu próprio lar, quando você está no seu próprio espaço, ou só, ou com alguém, você acaba não tendo também esse hábito, porque você não recebeu isso como herança. Outro fator que muito influencia nessa situação, as distrações modernas de telas, celular, computador, TV, né? Celular, as redes sociais, aproximam quem está longe, mas distanciam quem está perto, não é verdade? Primeira vez que eu ouvi essa frase foi meu filho que me disse e falou. Mas assim como o celular descarregado, que não consegue se conectar com ninguém, assim é a família, sem o culto doméstico, sem esse momento de estar a família reunida, adorando a Deus, buscando a Deus, meditando. E isso carrega a nossa bateria. Eu quero fazer esse paralelo, o celular conectando as pessoas e o culto doméstico conectando as famílias com Deus. Da mesma forma, a família, sem ter esse momento, ela fica desconectada com Deus, né? E não funciona. Consequentemente, ela não funciona como deveria, né? Outro fator é a fragmentação familiar. Atualmente, a gente tem aquele conceito de defender a privacidade. Não, eu não posso entrar aí porque é a privacidade dele ou dela, né?
Isso promove um isolamento. Promove um isolamento muito grande. Cada um fica no seu canto e isso favorece o individualismo, não é mesmo? Estou me lembrando agora de um amigo meu que foi na minha casa, um certo dia, a gente estava caminhando ali no Cocó e quando a gente foi parando, a gente tinha chegado a encomenda para mim e era pesado. O pacote era pesado. Eu disse, tu pode me ajudar a levar lá para cima? Ele disse, posso. Aí ele subiu comigo. E aí eu disse, por que tu não janta aqui? Né? E eu ajeitei lá o jantar e a gente se reuniu. E ficamos, o Lucas chegou, a Larissa, a gente ficou ali, só quem não estava era o Joaquim. E pronto, depois ele foi embora e passou uns dias ele me disse, olha, eu fiquei impressionado com aquilo ali, vocês ali comendo juntos. Na minha casa ninguém come junto. Em primeiro lugar, cada um gosta de um tipo de comida. Um gosta de frango, outro gosta de peixe, outro gosta de carne, cada um come a sua comida. E aí chega, come a sua comida, sai, o outro chega, come, ninguém está junto. E eu, meu Deus, como eu sou privilegiada. Como eu sou privilegiada, né? E isso é uma realidade atual. As pessoas estão tudo muito individualista, cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu cantinho. Isso impede esses momentos, né? Outro fator, espiritualidade superficial. A falta de ensino da importância dessa vida devocional, ela faz com que as pessoas pensem que o culto é só na igreja. Só nessa reunião aqui que nós estamos. Aí domingo de manhã eu vou lá na igreja, né? Vou cumprir a minha agenda, né? A gente tende a ter esse pensamento. É natural, porque é uma coisa que já vem, né? Tem sido cultural. Por quê? Porque não se desenvolve esse relacionamento em casa, né? Mas volto a dizer, isso aqui é só a gente está se reunindo, glória a Deus, na casa dele, né? Nós temos essa liberdade aqui no Brasil, glória a Deus. Mas o culto não é só isso aqui, não. Amém? O culto não é só isso aqui. Isso aqui é só uma passarinha. Amém? E aí, eu quero dar como exemplo dessa superficialidade o sacerdote Eli. Lá em 1 Samuel 2,4, o que acontece, né? Ele perdeu esse culto do lado dele. Eli era o sacerdote, ele exercia o ministério, era ele que oferecia os sacrifícios, era ele que estava designado por Deus para fazer toda aquela parte espiritual do templo. Mas ele não replicou esse ministério dele dentro da casa dele. Tanto é que os filhos foram um desastre, né? E ele terminou morrendo por conta de tamanho desleixo que ele teve com a família dele. Ele não cuidou dos filhos. Os filhos já foram incapazes de prosseguir com o ministério que ele tinha, porque era natural que os filhos fossem exercer o ministério depois da morte do pai, né? Mas isso não aconteceu com o sacerdote Eli. Por ele falhar em casa, não passar valores para os filhos, ele acabou perdendo os filhos e se perdeu também, infelizmente. Pastor, quais são as consequências da gente ter perdido esse tesouro? A gente viu que diversos motivos fazem com que a gente abandonasse o culto familiar ou não replicasse nas nossas famílias. E quais são as consequências da gente não ter esse momento além da igreja, ter um momento na nossa casa? Primeiro é o próprio enfraquecimento espiritual das famílias, né? A falta de conhecimento bíblico entre os membros da nossa família, especialmente das crianças, que são as mais carentes de ensino. As crianças, elas são como esponja, né? Que elas absorvem um conteúdo e se você não transfere para elas esse conteúdo na sua casa, elas vão acabar pegando um conteúdo fora. Vamos supor que uma pessoa chegasse para você hoje e dissesse assim, ó,
Deus está na sua casa, o que é que você responderia? Se ela perguntasse, não precisa responder para mim, só com você mesmo. Deus é a inspiração, é a respiração da sua família. Ele é precioso para você na sua casa e para os da sua casa. O nome de Jesus, ele está sendo exaltado no seu lar. São perguntas que, se a gente não conseguir responder a contento, isso mostra apenas o enfraquecimento espiritual da nossa família. Outra consequência é o espaço que é aberto para influências negativas, né? A ausência de um ambiente espiritual forte, ela abre espaço para as ideologias do mundo. Afinal, você não tem a base, que vier, né? É aceito. Sem a direção espiritual no lar, a família, especialmente as crianças, meus irmãos, minhas irmãs, elas sofrem com isso, elas vão buscar referência em outros lugares. Eu tenho na minha casa, eu vou buscar em outros lugares. E vai ser o que o meu colega da classe vive, que vai ser o meu referencial. Não é verdade? Então, como é importante, né? Se você parar para ver se as consequências que a ausência desses momentos na sua casa pode fazer, aí você vai pensar duas vezes e vai passar a fazer, né? Os pais têm que reconhecer que eles são os responsáveis. Você pai, você mãe, você que é responsável. Não é o professor ali, a tia que está ali no cultinho, que você chega lá, bota lá, entrega, está em boas mãos. Está, glória a Deus que está, amém? Glória a Deus. Mas a responsabilidade primeira não é da tia ou do tio que está ali, não. É sua. Amém. É sua, amém? Diga amém. Amém. Quero ouvir da igreja, né? Lá em Gênesis 18, 19, quando Deus decide destruir, né, Sodoma, vai mandar fogo. Os anjos vão conversando, Abraão na frente, e eles começam a conversar entre si, e Deus diz: porque eu escolheu quem? Abraão, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha só, olha a responsabilidade que Deus estava dando a Abraão aqui. Eu escolhi Abraão, eu estou salvando ele, eu estou tirando ele, eu vou destruir, mas eu vou tirar, sabe por quê? Porque eu escolhi ele, para que ele ordene os seus filhos, ponha em ordem a sua casa, para quando ele se for, quando ele não estiver mais nessa terra, né? Eles, a sua casa, a casa dele, os filhos dele, guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Amém? Em outras palavras, ele está dizendo isso para você também. Gilmário, que eu escolhi, Gilmário, você, né? Para que você ordene os seus filhos. Para que a sua casa, depois que você não estiver mais aqui, guarde os caminhos do Senhor. Pastor Totinho, eu fiz isso com você também, diz o Senhor. Amém? E tantos outros aqui, né? Se eu for citar nome, a gente não fala mais, né? Então, eu quero deixar, lembre-se, a escola é local de transmissão de conteúdo, mas a família é o ambiente onde ela é educada, onde a criança é educada por meio dos valores e do exemplo. Amém? Ok, vocês me convenceram que eu preciso fazer culto na minha casa, no meu lar, na minha família. Mas o que é que eu faço? Como é que eu restauro esse tesouro que foi perdido? Porque às vezes, irmãos, quem aqui mora em casa, em apartamento, e você às vezes tem um cantinho lá, o quarto da bagunça. Quem já teve o quarto da bagunça em casa ou ainda tem? Pronto. Lá em casa, a gente tinha um quarto da bagunça que era, a gente às vezes tentava entrar e não conseguia. Fale não.
Está pedindo para eu não falar. Mas aí chegou um momento de tanto eu bater nessa tecla, nós precisamos acabar com esse quarto da bagunça, tirar o que não usa, porque o quarto da bagunça é assim, é aquele local onde a gente coloca as coisas que a gente não está usando, mas que a gente não tem coragem de se desfazer. E aí você fica guardando ali uma coisa, e aí às vezes, por exemplo, um sapato você não usa e quando vai usar ele descola, porque você ficou tanto tempo sem usar. E vários outros objetos. Então, às vezes, na nossa vida, nós colocamos o culto familiar lá no quarto da bagunça, em que a gente sabe que é um valor, mas que a gente não quer se desfazer, mas também a gente não tem o hábito de trazer para a nossa realidade. Então, como é que eu faço, pastor, para restaurar esse tesouro? Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o culto familiar, ele é um momento intencional de incluir Deus na nossa agenda. Eu vou intencionalmente tirar um momento, um espaço dentro da minha agenda para incluir a Deus na minha agenda. Quer eu esteja acompanhado, quer eu esteja sozinho, porque como foi dito aqui, o contexto de família que nós estamos falando, considerando toda a realidade das famílias hoje, não apenas aquele núcleo familiar básico constituído de pai, mãe e filho, porque as famílias hoje têm em várias estruturas, tem os casados, os solteiros, com filhos do relacionamento atual ou de relacionamento anterior. Então, assim, a família ela tem hoje uma configuração diversificada, de forma que nós precisamos, ou sozinhos ou junto com outros, precisamos intencionalmente trazer Deus para a nossa agenda. Essa é a forma de nós resgatarmos o nosso culto familiar. Amém? E a Bíblia, ela deixa bem claro que é responsabilidade daqueles que lideram a família. Se você diz, pastor, minha família sou só eu. Sou de outra cidade, moro aqui sozinho, moro só. Então você lidera a você mesmo. É só eu, meu filho. Então você lidera. Só eu, meu marido. Alguém lidera. No caso, o marido vai liderar, porque a responsabilidade é dele como cabeça do lar. Mas você tem a responsabilidade de tomar essa liderança, de trazer para o ambiente do seu lar esse momento em que Deus vai ter esse espaço. Olha o que é que o Senhor diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 7. Instruindo o líder de cada casa, como é que ele faria. Ele diz assim, você inculcará a seus filhos. Inculcar, né? É uma expressão que às vezes a gente não usa tanto hoje. Mas você diz, cuca é cabeça, né? A gente diz, fulano de tal tá lelé da cuca. Ou seja, que ele não está bem dos pensamentos. Então, inculcar é você abrir a cuca, abrir a cabeça e colocar dentro. Essa é uma imagem que fica. Então, quando você pensar no culto familiar, você vai pensar o seguinte, eu vou abrir a cuca da minha casa, da minha vida, para colocar pensamentos, momentos em que Deus vai estar tendo prioridade na minha vida. Amém? Depois daquele momento ali, você fecha a cuca para não fugir aquilo que você guardou, ok? Então, você inculcará seus filhos. E dela falará, e está falando aqui da lei, como é que ele tinha que falar da lei para os seus filhos, um pai, quando tivesse com o filho. Falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, inclua Deus em todos os momentos da sua vida, em casa, andando, sentado, deitado. Você tem a responsabilidade de trazer esse momento, de criar esse espaço na sua vida. E assim o culto familiar, ele vai se tornar um estilo de vida e não apenas um evento. Por quê? Porque você de tanto fazer faz parte dos seus hábitos. Muitos aqui, por exemplo, fazem uma dieta e aí de tanto fazer você já educou o seu corpo para aquilo. Ou então você pratica uma atividade física. De tanto fazer, você já criou o hábito. Então, crie o hábito também de ter um momento de espaço na sua família para cultuar a Deus. Amém? Se a gente fosse pensar no banquete, comparando um banquete, um convite para um banquete. A pessoa lhe convidou para ir na casa dela. E aí, quando você chega lá, está aquela mesa
posta. Aí você diz, que maravilha. E aí você vai comparar o culto a um banquete. Em que a mesa posta vai ser o ambiente em que você está preparado para ter o banquete. O alimento vai ser a palavra de Deus. A conversa na mesa equivale à oração. E a presença de quem estiver na mesa ali para aquele banquete vai ser a comunhão com Deus e com as pessoas da sua casa. Então, quando você associar esse momento a se deliciar com o banquete, vai ficar mais fácil você entender. Como é que você vai fazer, então? Primeiro, Pergunta né? Pergunta que não quer calar. Mas como é que eu faço isso? Essa altura do campeonato, né? No segundo tempo já, sei lá, né? Primeiro, estabeleça um compromisso familiar. Se reúna. Vamos estabelecer aqui um dia na semana para a gente estar se reunindo, um momento, 10 minutos que seja. Né? Deus vai fazer esses 10 minutos virarem eternidade. Você crê? Eu creio. Mas assuma esse compromisso. É necessário, é fundamental. Comece assim, vamos estabelecer um dia aqui na semana para a gente estar se reunindo, para a gente estar lendo a Bíblia, para a gente estar compartilhando, vendo o que cada um está entendendo, né, daquele texto, para a gente orar, para a gente conversar, para a gente ter um tempo aqui, né? Mas não tem que ser não há de ser um tempo qualquer. Esse tempo ele tem que ser significativo. Ele tem que ser importante de forma tal que todos queiram estar ali, todos vejam a necessidade de estar ali, né? E como é que a gente faz isso? Primeiro, use uma linguagem acessível, algo que todo mundo compreenda. Não adianta você ir fazer, né, preparar estudos bíblicos e tal, que o seu filho pequeno ali não vai entender. Ou então que uma pessoa que nunca, um familiar seu que nunca teve um contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, vai estar falando de quê? Né? Então tem que ser algo acessível, que envolva todos, né? Nós fazíamos assim, nós pegávamos, tínhamos o nosso momento. Agora, Larissa, leia aí o texto. Luquinhas, o que você entendeu por esse texto? Qual foi o versículo aqui que mais chamou a sua atenção? Você quer falar um pouquinho? Às vezes não queria falar. Mas a gente fazia assim, né? Desde sempre. Desde os pequenininhos a gente fazia assim. E a gente distribuía tarefas, né? Então, outra coisa que você tem que fazer, distribua tarefas. Uma pessoa fica responsável para escolher o texto bíblico, para ler o texto. Outro ora. O cântico, qual é o cântico que a gente vai cantar? A gente nunca teve, né? Depois que os meninos foram aprender, a Larissa toca um pouco de violão, né? Mas assim, a gente não teve música, né? Não sou música, né? Gosto muito. Um sonho meu é tocar violão. Né? Já fiz curso de teclado, mas só tocava com partitura. E na hora do culto não dava, porque tinha que estar a partitura e eu ficava presa. Mas assim, não tinha, a gente fazia só na garganta mesmo. E era muito bom. Eu particularmente sempre achei muito bom, né? E sempre abra espaço para compartilhar. Como é que foi seu dia? O que isso aqui lhe tocou? Como é que você está? Como é que está a sua caminhada? Né? É muito importante você ter esses momentos. É coisa simples. Não precisa fazer essas preparações, não. Importa, o fundamental é que você esteja ali presente. E os seus familiares também. Amém? E aí, pastora, comecei, mas pastora, é tão difícil. Pastora, para arranjar um momento na agenda. Meus filhos fazem faculdade, trabalho, meu marido chega em casa tarde. São N situações, né? E a gente sabe como é difícil. Quando qualquer coisa que envolva o mundo espiritual, como é difícil, né?
Porque nós temos um inimigo que está todo tempo ali, né? E ele não desiste, né? Mas eu quero lhe incentivar a perseverar, mesmo diante dessas dificuldades, desses desafios. Mantenha a consistência. Sabe aquele lema da loteria, né? Loterista dá, insista, persista e não desista. Insista, persista, não desista. Na nossa caminhada mesmo, teve dias que estava tudo preparado para a gente ter o nosso momento. E aí acontecia uma discussão, alguma coisa que tirava o foco e não realizávamos. Mas nós não desistimos. A primeira oportunidade a gente se reunir e Deus honrava a nossa fé. Amém? Amém. Isso Ele fez conosco, Ele faz com você também. Amém, meu irmão? Então, priorize a espiritualidade acima das distrações, acima do lazer. É importante? Ter momentos com a família de lazer é muito importante. Mas não menos importante, eu digo mais importante, é você cultivar esses momentos com Deus. Já está terminando Vai lá. Rapidinho, porque o nosso tempo aqui está curto e ainda temos algumas coisas que a gente queria fazer. Quais são os benefícios, pastor, da gente fazer o culto familiar, da gente restaurar esse tesouro? Primeiro, ele nos prepara para a adoração pública. Quando nós temos o hábito de cultuar a Deus em nossas casas na semana, quando nós nos reunimos aqui para adorar, a gente já vem preparado. A gente não tem que tentar uma conexão que está quebrada a semana todinha, não foi estabelecida, e aí você está igual aquele telefone que você fica falando, alô, alô, e a pessoa lá do outro lado, não estou entendendo, está ruim a ligação. Por quê? Porque a conexão está ruim. Se você não tem a conexão com Deus no seu cotidiano, na sua semana, quando chega aqui parece que acessar o céu, acessar o trono, adorar a Deus parece algo assim, coisa tão difícil, é como se você tivesse que levantar um peso de 500 quilos. É muito difícil. Por quê? Porque você não criou o hábito de ir em casa adorar. Então, o primeiro benefício é que quando nós temos o hábito de adorar a Deus em casa, isso nos prepara naturalmente para adorar a Deus em público. Amém? Amém. Segundo é que acaba por reduzir os conflitos familiares, porque a partir do momento que você lê a Bíblia em casa, e aí você vai ler, a Bíblia ensina sobre perdão, sobre paciência, sobre amor. Aqueles valores vão trazendo para a sua vida e para os seus relacionamentos. E aí você vai se relacionar melhor com a sua família. Então a tendência de conflito diminuir é muito grande. Por quê? Porque você está sendo tratado com a palavra de Deus. Ela vai te limpando e os seus relacionamentos vão entrando em ordem. Além do mais, ela aumenta o fortalecimento emocional, né? A prática de nos reunirmos em família para orar, para ler a Bíblia, para louvar o Senhor, ela gera fé e esperança para enfrentar tempos difíceis, promove uma comunicação aberta e apoio mútuo, criando um ambiente seguro para expressar emoções e dificuldades, ajuda a enxergar os problemas sob uma perspectiva espiritual eterna. Você vê os problemas diferentes. Você sabe que Deus é poderoso para intervir ali e fazer algo diferente. E você descansa. Amém? Eu experimentei isso muitas vezes. Eu experimento isso muitas vezes no meu dia a dia, né? E isso mantém o meu foco. Mesmo diante das dificuldades. Porque eu sei em quem tenho crido. Amém? Romanos 15:4 diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Também ela nos transmite, faz com que nós transmitamos fé para as próximas gerações. O culto familiar estabelece um legado de fé, uma herança espiritual que permanecerá por gerações. Salmo 78:4 diz: não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
As futuras gerações crescerão com valores eternos. Como um álbum de fotos, o culto familiar, ele registra memórias da família com Deus. Coisa linda, né? E nós queremos citar um exemplo da nossa própria vida, né? Como a gente disse no comecinho, a pastora Jane disse que nós temos 42 anos de ministério, só queria fazer uma correçãozinha. Nós nos convertemos no mesmo ano, 1982, já são 43 anos caminhando com o Senhor, né? Coincidentemente, mas eu não o conhecia, fui conhecer bem depois, né? Não tanto, né? Vou fazer 34, mas enfim, nós temos 43 anos de caminhada com o Senhor, né? E nos conhecemos, casamos, eu já conheci o Senhor, ele também, glória a Deus, e aí nós implantamos desde sempre. Quando eu estava grávida da Larissa, nós consagramos a Larissa para o Senhor, no ventre, né? E eu sempre disse assim, nós sempre oramos assim, nós não tivemos filho para o diabo. Meus filhos são teus. Não tive filho para o inimigo. Meus filhos são do Senhor. A minha casa é do Senhor. Eu sempre disse isso. E eu sempre disse assim, Senhor, nós vamos para o ministério, sim. São desde 2003, pastora Jeane, que nós estamos, né, no ministério. São 22 anos, né? Eu dizia, Senhor, eu vou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus. Eu não quero ganhar ninguém se eu não ganhar meus filhos. Ninguém eu quero. Eu quero os meus filhos. Primeiro os meus filhos. O Senhor me honrou. Como o Senhor me honrou, né? E eu sei que muitas coisas que nós passamos, se não fossem os ensinamentos, se não fossem aqueles momentos diante do Senhor, não teríamos chegado aqui. Como bem disse o professor Neil Postman, os filhos são mensagens vivas que enviamos a um tempo que não veremos. Porque uns tempos eu não estarei mais aqui. Mas os meus filhos, os filhos dos meus filhos, vão ouvir essa mensagem. Amém? E eu queria chamar aqui a minha filha para ler uma mensagem que eles fizeram para nós quando nós fizemos 25 anos de casados. Queria que ela lesse porque eu quero relembrar aquele momento. Foi tão lindo. Eles escreveram para nós. E eu sei que muito do que está escrito aqui é fruto do culto doméstico que nós fizemos ao longo da vida deles, até então. E por isso ela escreveu coisas tão lindas aqui. Eu quero que ela leia. Por favor, minha filha. 25 anos de casados. Nos dias atuais, não se devem disso. Realmente, vocês são o nosso exemplo. Tem sido uma grande jornada até aqui e está muito longe de acabar. Neste dia, quando tudo é alegria, precisamos lembrar que nosso caminho até aqui não foi tão fácil. E somos gratos a Deus por isso, pois pudemos aprender com as dificuldades para que pudéssemos crescer juntos em família. O que estamos hoje devemos a vocês. Sempre tivemos em casa exemplos de valores como humildade, cumplicidade, honestidade, educação, amor, fé em Deus, fraternidade e sabedoria, que sempre nos moldaram e nos fizeram pessoas diferenciadas, dignas, dispostas e preparadas para enfrentar o mundo. Com vocês aprendemos a famosa lei da semeadura e da colheita, segundo a qual se colhe o que se planta. Aprendemos que Deus abençoa aqueles que nele confiam e depositam toda a sua esperança para o futuro. Aprendemos que obedecer é sempre a melhor opção. Que a vida é generosa com quem tem fé e persevera. Afinal de contas, tudo que vocês conquistaram foi fruto de luta, sacrifício, dedicação e perseverança. Com o tempo e as experiências, aprendemos que sucesso é muito mais do que ter dinheiro em poupança, carro do ano ou apartamento estável. É mais até do que fazer viagens internacionais. Ser bem-sucedido significa ser feliz com o que se tem, ter pessoas amadas com quem compartilhar
e ter um relacionamento com Deus. Vocês ensinaram que todas as nossas escolhas têm consequências, que precisamos ser responsáveis o suficiente para assumir os nossos erros e acertos, que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, sendo suas filhas terem uma vida longa, que agir corretamente deve ser regra em toda e qualquer situação, independentemente de estarmos ou não sendo observados, que a Bíblia é um livro que devemos guardar e respeitar com todo o nosso coração. Depois de muito tempo, aprendemos que a vida é uma dádiva e que, para aproveitarmos, precisamos estar rodeados de amor. Hoje, temos isso representado com vocês. Temos muito orgulho de poder dizer que somos parte desta família. Eles nós vamos obrigar com muito amor de seus filhos Larissa e Lucas. Nem doeu, né? Amamos, viu? E aí, de manhã, Larissa estava aqui, ela até cantou, e eu pedi para ela ler uma homenagem que eles fizeram, ela e o Lucas, quando nós fizemos 25 anos de casados, nas nossas bodas de prata. Por que eu pedi para ela ler? Porque muito do que ela escreveu, do que eles escreveram, foi fruto do culto doméstico que nós fazíamos, dos ensinos que nós transmitimos para eles, eles pequenos, eles adolescentes, e como isso fez diferença na vida, a ponto de eles escreverem o que eu vou ler aqui para vocês, tá? Diz assim: 25 anos de casados. Nos dias atuais, não se vê muito disso. Realmente, vocês são o nosso exemplo. Tem sido uma grande jornada até aqui, e está muito longe de acabar. Neste dia, quando tudo é alegria, precisamos lembrar que nosso caminho até aqui não foi tão fácil. E somos gratos a Deus por isso, pois pudemos aprender com as dificuldades para que pudéssemos crescer juntos em família. O que somos hoje, devemos a vocês. Sempre tivemos em casa exemplo de valores como humildade, cumplicidade, honestidade, educação, amor, fé em Deus, fraternidade, sabedoria, que sempre nos moldaram e nos fizeram pessoas diferenciadas, dignas, dispostas e preparadas para enfrentar o mundo. Com vocês, aprendemos a famosa lei da semeadura e da colheita, segundo a qual se colhe o que se planta. Aprendemos que Deus abençoa aqueles que nele confiam e depositam toda a sua esperança para o futuro. Aprendemos que obedecer é sempre a melhor opção, que a vida é generosa com quem tem fé e persevera. Afinal de contas, tudo o que vocês conquistaram foi fruto de luta, sacrifício, dedicação e perseverança. Com o tempo e as experiências, aprendemos que sucesso é muito mais que ter dinheiro em poupança, carro do ano ou apartamento quitado. Mais até do que fazer viagens internacionais. Ser bem-sucedido significa ser feliz com o que se tem, ter pessoas amadas com quem compartilhar a vida e ter um relacionamento com Deus. Vocês nos ensinaram que todas as nossas escolhas têm consequência, que precisamos ser responsáveis o suficiente para assumirmos nossos erros e acertos, que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, que nos possibilita ter uma vida longa, que agir corretamente deve ser regra em toda e qualquer situação, independentemente de estarmos ou não sendo observados, que a Bíblia é o livro que devemos guardar e respeitar com todo o nosso coração. Depois de muito tempo, aprendemos que a vida é uma dádiva e que, para aproveitarmos, precisamos estar rodeados de amor. Hoje, temos isso representado por vocês. Temos muito orgulho de poder dizer que somos parte desta família. Eis o nosso muito obrigado, com muito amor, de seus filhos, Larissa e Lucas. Amém. Eu queria que vocês colocassem de pé. Resgatar o culto familiar é uma necessidade urgente. Que você possa hoje, nessa manhã, decidir reacender a chama, restaurar o altar no seu lar. Amém?
Não importa a sua configuração familiar, Deus quer habitar com você. Deus quer habitar com você. A maior riqueza que nós podemos ter de um lar não é a nossa conta bancária, como foi dito há pouco, mas é a presença de Deus no ambiente da nossa casa. A gente fala tanto de tocar o céu tocar a terra. Agora, quando nós restaurarmos o ambiente do culto familiar, nós abriremos espaço na nossa casa para que o céu possa tocar a nossa casa. A minha pergunta para você é a seguinte: você está disposto a abrir as portas do seu lar para que ele se torne um lugar de encontro com Deus? Um altar de adoração a Deus? A minha pergunta para você é que, se você está disposto, então não espere você ter a companhia, as condições perfeitas, ou ter mais tempo. Comece hoje com o que você tem, do jeito que você está. É 10 minutos, é 5 minutos. Comece hoje, faça o compromisso de começar e você vai ver o que Deus vai fazer para lhe honrar a sua decisão. Deus, Ele quer transformar, meus queridos. Transformar o quê, pastor? O espaço onde Ele está no lugar santo. Se Deus estiver na sua casa, a sua casa vai ser esse lugar santo. Nós vamos agora cantar um cântico que eu pedi para o Fernandinho ensaiar. E acompanhe comigo, eu não sei se a letra vai ser projetada, mas acompanhe a letra dessa música. Preste atenção. E se esse for o seu desejo, ao final você vai vir aqui à frente e nós vamos estar orando com você para que, assim como nós desfrutamos na nossa vida da bênção que é o culto familiar, de ter passado esse legado para os nossos filhos. Nossos filhos hoje estão casados, formados. O Lucas não está aqui, está viajando de férias com a esposa, mas eles têm um legado que vão levar para a vida toda. E a Larissa, ela está grávida de 4 meses. Vai ser o nosso primeiro netinho. E o Davi, vai ser o nome dele, ele vai já nascer num lar onde ele vai ter esses princípios estabelecidos na vida dele desde o início. E assim a bênção vai passando de geração em geração, ordenando os meus filhos, como Deus disse para Abraão, para que as gerações futuras sejam abençoadas. E você pode colher isso também na sua vida. Amém? Tudo começa na casa. Tudo. Ajuste ou desajuste, começa na família. Independente da configuração familiar. Talvez você tenha nascido num lar disfuncional. Não teve bom exemplo, seus pais não conseguiram manter a família e você talvez ainda hoje sofre por conta disso. Mas você não precisa replicar isso daqui para frente. Você, com o Senhor, pode fazer novas todas as coisas, amém? E é isso que nós queremos hoje, para que Deus reine no seu lar, na sua casa, na sua família, porque a sociedade só está do jeito que está, porque não teve valores dentro de casa. E se nós ordenarmos bem a nossa casa, nós estaremos contribuindo não apenas para a saúde da nossa casa, mas para o bem da própria sociedade. O reino de Deus vai se expandir a partir da minha vida, da sua casa, da sua família. Amém? Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui com diversas configurações familiares. Mas uma coisa é certa. O Senhor ama cada um deles. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre nessa manhã. Um milagre de restauração. Senhor, que o Senhor mude a história. Que o Senhor estabeleça um novo padrão de vida, de conduta, de conceito, de família, de vida com Deus dentro do lar. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe todos aqui estão para liderarem nas suas casas esse momento de restauração do culto familiar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha plena liberdade de agir na nossa casa. De uma vez entrando, eu possa restaurar os lares, os relacionamentos, os corações. Senhor, tira a solidão, tira o individualismo, tira, Senhor, ó Deus, o enfraquecimento familiar, fortalece
E usa, Senhor, a configuração do culto familiar como esse momento na vida de cada um que está aqui. De maneira, Senhor, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Não apenas no culto público, não apenas nesse ambiente em que estamos agora, mas que ele seja replicado, ó Deus, em todos os instantes da nossa vida. Como diz a Tua palavra, em casa, andando, no trabalho, na escola, deitado, sentado, ao acordar, ao levantar. Nós queremos o Senhor como parte da nossa vida, amém, da nossa família. Amém. É assim, Senhor, que nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nos perdoa e nos ajuda, Senhor, se não temos valorizado esse momento. Nos dá força, nos dá coragem para, a partir de hoje, dessa decisão, desse momento intencional que estamos estabelecendo, o Senhor possa nos ajudar a fazer a Tua vontade. E assim possamos dizer como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.